Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo de matemática, tá certo? Nosso capítulo 14. Nós vamos iniciar hoje nossa aula na página 91, tá bom? Peguem os livrinhos de vocês para que nós possamos resolver as atividades, tá? Na página 91, nós temos aqui a trilha da divisão. Você vai fazer o joguinho junto com alguém na sua casa, tá certo? E aí você vai fazer o joguinho e responder a questão, tá bom? Na página 92 e 93, nós vamos ter aqui alguns probleminhas de divisões e multiplicações, tá bom? A tia vai dar exemplo de cada um e vocês vão poder resolver. Podem utilizar a calculadora, não tem problema nenhum, tá certo? Vocês podem estar utilizando a calculadora nesse momento. Na página 92, nós temos aqui a mãe do Augusto, que ela vai fazer cachorro quente no aniversário dele. Ela quer saber quantos pacotes de cachorro quente ela precisa comprar para que cada criança possa comer 2 cachorro quente. Então, ela vai fazer 120 cachorro quente para poder cada criança comer 2. No item A diz o seguinte: no supermercado, as salsichas são vendidas em pacotes de 6 e de 10 unidades. E a mãe do Augusto, para comprar, quer comprar pacotes de um só tipo. Quantos pacotes ela poderá comprar para ter 120 salsichas? Então, você vai dividir. Se ela quer 120 salsichas, você pode dividir por 6, que é a quantidade de um pacote que tem lá no supermercado, ou você pode dividir por 10, para saber quantos pacotes vai dar em cada uma das situações, para saber quais são as formas que ela pode comprar, né? Quantos pacotes ela pode comprar das duas formas, tá certo? O que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar o método da divisão dessa forma. 120, eu vou fazer com 10 para vocês entenderem, tá certo? Para me dividir o 120 para 10, eu tenho que procurar um número que seja mais... Se eu multiplicar o 10, vai ser mais próximo de 120, tá bom? E o número mais próximo que eu tenho de 120 vai ser o número 100, que multiplicado pelo 10 vai dar 120, tá bom? Então, eu coloco aqui o 10. 10 vezes 100 vai dar... 10 vezes 10 vai dar 100, perdão. E aí aqui eu vou fazer a subtração. 0 menos 0 é 0, 2 menos 0 é 2 e 1 menos 1 é 0. Agora eu quero saber quanto dá 20 dividido para 10. Se eu tenho 20 e vou dividir para 10, eu vou ter 2. Aí eu coloco o 2 aqui embaixo, ó. 2 vezes o 10 vai dar 20. Então, 0 menos 0 é 0, 2 menos 2 é 0. E aqui a gente só repete esse 0. Então, eu tenho aqui, no meu resto, nada. Agora, para me saber quantos pacotes vão ser, bem aqui eu vou fazer uma soma, ó. 10 mais 2, 12. E aí eu tenho aqui o meu resultado. 120 dividido para 10 dá 12, tá bom? Você poderia ter feito também o 12 vezes o 10, que daria direto 120, não tem problema algum. Porém, dessa forma aqui também você consegue resolver, tá certo? Sempre quando a gente coloca o número desse lado, tem que ser um número que multiplicado pelo de cima, pelo divisor, vai dar um número próximo desse aqui, ó, tá bom? Então, vocês podem fazer dessa forma a divisão, ou vocês podem fazer também pela calculadora, tá? No item B diz o seguinte: os pães são vendidos em pacotes de 10 unidades. A mãe de Augusto já comprou 60 pães. Quantos pacotes de pão ela ainda precisa comprar? Se ela vai precisar de 120 cachorro quente e ela já comprou 60, que é a metade de 120, ela precisa apenas de mais 60 pães, não é isso? Se cada pacote tem 10 pães, tem 10 unidades, então você vai dividir os 60 para 10, tá certo? Para saber quantos pacotes de pão ela ainda vai precisar comprar, tá bom? Na página 93, nós vamos falar de dobro e de metade. Para calcular o dobro de um número, é preciso multiplicar esse número por 2. Para calcular a metade de um número, é preciso dividir esse número por 2. Se eu quero saber o dobro, eu vou ter uma questão a mais, né? Vou ter uma quantidade a mais. Se eu quero saber metade, eu vou ter que dividir, eu vou ter que separar ao meio. Metade é 2. Complete a tabela e responda aos itens.
você vai ler os itens no item A e vai completar aqui a tabela que está mostrando para vocês, tá certo? Você pode utilizar a calculadora nesse momento para descobrir a metade e o dobro de cada um dos números, tá? No item 3, você vai analisar a estratégia usada por Josué para encontrar a metade de 24. E aí você vai realizar a mesma estratégia no próximo itemzinho, tá bom? Com os números do item A, B e C. Observem que ele fez a decomposição para poder fazer a soma depois, tá bom? Ficou bem simples, sendo dividido por 2 fica mais simples, tá? A mesma coisa vai acontecer na página 94. Para calcular o triplo de um número, triplo eu já estou dizendo, né? 3. Você vai multiplicar por 3. Para dividir a terça parte, que foi dividida em 3, eu vou dividir aquele número por 3, tá bom? E aí você vai observar aqui que tem a tabelinha da mesma forma, você vai multiplicar para poder achar o triplo e vai dividir para poder achar a terça parte, tá certo? Na questão 5, você vai calcular a terça parte dos números utilizando a mesma estratégia do Josué, de decomposição. Agora você vai dividir por 3. Você vai separar, fazer a decomposição e dividir por 3, tá bom? Da mesma forma. Do mesmo jeito, fica com o quádruplo, o quinto, a décima parte. De várias formas, a gente pode dividir um número para encontrar ou sua terça parte, seu quádruplo, ou para a gente encontrar também quais são os resultados divididos por cada número, tá bom? Para encontrar o quádruplo de um número, é preciso multiplicar por 4. Para determinar a quarta parte de um número, é preciso dividi-lo por 4. Para encontrar o quíntuplo de um número, é preciso multiplicar por 5. Para encontrar a quinta parte, nós dividimos por 5. Para determinar a décima parte de um número, é preciso dividir esse número por 10. E assim por diante. Agora, vocês vão fazer os cálculos mentalmente de todos os números que tem aí. É bem simples, tá certo? Bem facinho, são cálculos mais simples que vocês podem fazer de cabeça. Na página 95, na questão 6. Na questão 7, você vai observar, vai ler e vai marcar os itens corretos, tá certo? Nos itens A, B e C. Na questão 8, você vai estimar o resultado das divisões e analisar a resposta correta. O que é estimar? O que é fazer uma estimativa? É fazer um número próximo, é dizer que aquele número próximo, tá certo? Tanto no A, no B, no C e no D. Use o fato básico indicado para resolver as questões abaixo. Você vai observar o que é que eles estão fazendo aqui, ó. No 28 dividido para 4, deu 7. Você vai dividir e vai responder aqui as questões, tá certo? Pode usar a calculadora nessa questão. Dividir e multiplicar. Na décima, você vai calcular mentalmente o quociente e o resto das divisões. O que é o quociente? É esse número que fica aqui embaixo. O que é o resto? É se sobra alguma parte aqui embaixo, que não deu para dividir, tá bom? Comprove que suas respostas estão corretas fazendo os cálculos envolvendo a multiplicação e as adições. Aí você vai observar aqui como é que está a comprovação, tá certo? Lembrando que o que é que acontece quando a gente faz uma multiplicação e uma adição juntas? A gente resolve primeiro a multiplicação, depois a adição, tá certo? Pode utilizar também a calculadora nesses momentos, tá bom? Na página 97, nós vamos falar de certeza ou probabilidade. Probabilidade é uma coisa que pode vir a acontecer se alguma outra coisa acontecer junto, tá certo? É uma probabilidade, não quer dizer que vai acontecer de certeza. Qual a probabilidade de dar o número 5 no dado? Tem uma probabilidade, não tem? Tem alguma chance de dar aquele número 5. Porém, não é uma certeza. Pode cair o 4, o 3, o 2, tá certo? Dessa forma, vocês vão jogar o jogo ciclovia. Você vai aprender sobre as situações que não é possível prever um resultado. Se você não tiver como fazer esse joguinho com alguém da sua família, você pode deixar essa página em branco que depois eu te explico para vocês no privado, tá bom? Na página 98, nós vamos falar a terceira questão da turma do terceiro ano A. 4 crianças se candidataram à função de representante da turma.
Bárbara, Vanessa, Gustavo e Antônio. A professora escreveu esses nomes em papéis para fazer sorteio. 2 crianças serão sorteadas e o representante e o vice-presidente. Qual a chance de tirar as 2 meninas? É impossível, é possível ou é com certeza? Então, o que é que vocês vão ler e vão responder? Vocês vão dizer se é ou não possível tirar as 2 meninas ou se é uma certeza. Se eu não sei qual papel vai sair e se tem o número do rapazinho no meio, né, que é o do Gustavo, não é uma certeza que saia o nome delas logo de primeira. É uma possibilidade, tá certo? E aí vocês vão ler os outros itens e vai marcar também da mesma forma, de acordo com o que a tia tá falando. Na questão 13, nós temos aqui a Rosana, que guardou 3 bolas azuis, 5 bolas vermelhas e 8 bolas amarelas dentro de uma caixa. Sabendo dessas informações, vocês vão responder aos itens A, B e C. Tia, como é que eu vou responder esses itens? Você vai observar e vai ler os itens de acordo com o que está pedindo, tá bom? No item A diz o seguinte: qual cor de bola tem mais chance de retirada da caixa, de ser retirada da caixa? Nós sabemos que as bolas amarelas, elas estão em mais quantidade, em 8 quantidades. Então, se elas estão em mais quantidades, ela tem uma probabilidade maior de ser sorteada da caixa, tá certo? E aí vocês vão observar o item B e C e vão responder de acordo com o que vocês entenderam, tá certo? Na página 99, nós temos aqui um textinho e vocês vão responder as questões que tá pedindo, tá bom? Nessa questão, vocês vão se atentar ao dobro e metade para calcular, tá certo? O que acontece? Aqui no livro de vocês está mostrando aqui o exemplo do 42 vezes 9, para a gente descobrir qual é os números, tá certo? Que vai vir aqui abaixo. O que acontece? Como é esse exemplo? Na linha do 42, ele está dando todas as metades dos números, porém, são só números inteiros. A gente sabe que a metade de 42 é 21, porém, a metade de 21 é 10,5. Só que como a gente só vai usar números inteiros, a gente só vai colocar o 10, tá certo? Você arredonda para o número do abaixo. Então, você vai observar aí que ele colocou o 10. No 9, nós sabemos que o dobro de 9 é 18. E o dobro de 18 é 36. Então, você vai fazendo o dobro abaixo do número 9. E nós temos aí depois a metade abaixo do 42. Que ele quer saber qual é a multiplicação de 42 vezes 9, tá certo? Depois, a pessoa somou aqui, ó. No esquema estão marcados em azul, na segunda coluna, os números que ficam alinhados a números ímpares da primeira coluna. Os camponeses russos perceberam que a soma desses números é o resultado da multiplicação. Então, observem que aqui os números que estão aqui nos números ímpares, ó, o 21 é ímpar, o 5 é ímpar e o número 1 é ímpar. Somando esses 3 números, ele tem um resultado da multiplicação, 42 vezes 9. Então, vocês vão fazer da mesma forma no item A e no item B, para multiplicar 34 vezes 5 e 47 vezes 6. Você vai colocar aqui a metade de cada um e aqui o dobro de cada um dos números, tá certo? E aí depois você vai somar somente os números que estão do lado dos números ímpares, tá certo? Para poder saber se deu certinho a sua conta, tá certo? No final você pode utilizar uma calculadora para poder resolver a questão e ver se você acertou, tá bom? Na página 100, 101, vocês têm aqui uma revisão do conteúdo que a gente já utilizou, tá certo? Vocês vão observar essas questões e vão responder aos itens que está pedindo aqui embaixo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem pegar uma tabuada ou a calculadora para resolver e podem estar entrando em contato com a tia, que a tia também ajuda a resolver essas questões, tá certo? Qualquer coisa, mandem mensagem. Até a nossa próxima aula.